Olá, boa noite. Mais uma vez estamos juntos na nossa live costumeira de quinta-feira, né? Evidentemente é a última da semana, mas hoje com um assunto muito interessante. Eu, claro que fico feliz com a presença de vocês e vamos conversar um pouquinho sobre negatividade e positividade. São dois extremos que fazem parte do nosso cotidiano e que somente com o aprimoramento da reforma íntima nós podemos controlar os seus efeitos na nossa vida. Positividade ou negatividade. É claro que para falar sobre positividade e negatividade, nós vamos entrar em dois tipos de personalidades, não é? De tendências de personalidades do ser humano, que é otimismo e pessimismo, evidentemente. Não existe negatividade sem o pessimismo. E não existe positividade sem o otimismo, que são dois caminhos que nos colocam em muitas situações da vida, aonde a gente às vezes tem que tomar determinadas decisões e o faz em cima de emoções. E essas emoções podem ter conteúdo positivo ou negativo. Se tiver um conteúdo negativo, nós vamos pagar um pouquinho caro por ela, pelos seus efeitos, já que somos consequências das nossas escolhas. A nossa vida é montada em cima das nossas escolhas. Então, se eu escolho com uma emoção negativa, evidentemente que a minha escolha não vai produzir bons frutos. Não é isso? Por isso, isso tudo faz parte do contexto de reforma íntima que a gente vem falando e podemos falar isso pela eternidade, que não teremos, não se esgotará os assuntos. O efeito da negatividade na nossa vida é danoso, porque negatividade não traz nada de bom, absolutamente nada. Conviver com uma pessoa negativa não é muito fácil. Nós sabemos disso. Ao ponto que conviver com uma pessoa positiva é um espetáculo, né? É gostoso, porque nós recebemos sempre um impulso, um impulsionamento para os nossos sonhos, para as nossas realidades, para os nossos desejos, para as nossas atividades, né? Vai sim, vai dar certo, vai. Pode ir que vai dar certo, com certeza, você tem competência para fazer. Então, já o negativo, qual seria o conselho dele? Olha, pense bem, pode não dar certo, pense bem. Então, esses dois extremos, só quem pode nos dar segurança para uma decisão é reforma íntima. É o nosso potencial dentro da reforma íntima. Porque transferir responsabilidades é muito fácil. Ah, fulano me prejudicou, me deu um prejuízo imenso. É fácil transferir. Agora, o fulano não colocou um revólver na sua cabeça. A decisão foi sua. E provavelmente você decidiu em cima de uma emoção negativa. E aí as coisas começam a complicar. Negatividade e positividade não é privilégio e nem castigo de ninguém, faz parte da nossa vida. Nós vivemos tempestades emocionais a cada 24 horas. Muitas vezes até ficamos em silêncio, não brigamos com ninguém, mas estamos em crise interna. Nós precisamos sempre de uma introspecção interna. E aí eu me lembro muito de Jesus quando estamos nessa situação. Quando tudo está ruim, a gente não consegue entender mentalmente, nós sofremos muito mais mentalmente do que fisicamente. Todo o nosso sofrimento é mental, porque tem origem em cima de uma emoção negativa. Não podemos e não devemos tentar controlar situações. Já falamos sobre isso e vamos repetir porque é importante. Não tente controlar situações. Tente controlar suas emoções. Qual emoção que essa situação está gerando em você? E aí você controla facilmente.
estabelece aí um processo normal. Você encarando qualquer dificuldade que você tenha na sua vida profissional, familiar ou emotiva, se você retirar da dificuldade o emocional, você já resolveu 50%. Ele já fica bem menor. A dificuldade fica bem pequenininha, muito fácil de resolver. Por quê? Porque nas grandes dificuldades são as pequenas decisões que têm verdadeiras influências. Então, a gestão emocional nos traz essa segurança. A gestão emocional faz com que a gente tenha esse equilíbrio gostoso, faz com que a gente ame sem esperar ser amado. A gente sai na frente. É uma delícia quando você sai na frente, espalhando essas emoções positivas, esse carinho. Todo mundo quer ficar perto de você. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa negativa? Eu acho que por livre, espontânea vontade, ninguém, não é mesmo? Quando nós vamos viajar, eu já até comentei sobre isso, mas sempre é bom lembrar, quando a gente vai viajar, ou se de repente você resolve fazer um cruzeiro, ou passar um fim de semana prolongado numa praia, num campo, e você quer levar alguém, você vai levar um negativo? Vai levar uma pessoa negativa que fica toda hora botando água no seu feijão, como se diz popularmente? Claro que não. Você vai levar quem lhe fornece simpatia, quem é simpático, quem faz você rir, quem é animado ou tem mais ou menos o seu perfil. Por quê? Para não estragar o seu dia a dia, o seu passeio. Então, sempre é importante a gente isolar essa situação. Olha, eu tenho num dos meus livros, 11 Passos para a Prosperidade, eu coloquei uma historinha que marcou muito minha vida, há 45 anos atrás. E eu achei importantíssimo, porque achei que essa historinha poderia ajudar muitas pessoas. E eu acho que o momento é apropriado, porque está dentro do contexto que nós estamos abordando na noite de hoje. Um homem residindo num distrito, num pequeno bairro, na beira de uma rodovia, ele não sabia nem ler nem escrever. Então, o que é que ele pegou, descobriu para sustentar a sua família e educar os seus filhos? Ele montou uma banquinha para vender laranjas. E montou essa banquinha, com os anos, fazendo o que se diz o ponto, né? Virou parada de caminhões, de carros, as pessoas já contavam com aquela paradinha para chupar uma laranjinha, tal, e ele foi crescendo, e os filhos também foram crescendo, e o mais velho, ele conseguiu formar em economia, vendendo, sem saber ler e escrever, vendendo laranjas na beira da estrada. O rapaz formou-se em economia, e como era esperado, saiu do pequeno vilarejo e rumo para São Paulo. Chegou em São Paulo, a maior capital, né, a maior cidade da América Latina, locomotiva do Brasil, que aqui quem tem experiência e está com condições de trabalhar, não falta oportunidade. Entrou em São Paulo, passou muitos anos em São Paulo, ganhou muito dinheiro, foi altos executivos de empresas, enfim, veio a crise. Como sempre, tudo na vida é um ciclo, né? Nem tudo, nada é para sempre, nem a tristeza e nem a alegria. Veio uma crise e ele foi demitido. Já estava mais ou menos equilibrado financeiramente, tal, resolveu voltar, fazer uma visita ao pai, que fazia mais de 10 anos que ele não visitava o seu vilarejo. Quando chegou, tomou um susto, porque o pai não tinha mais uma barraquinha, ele tinha 3 grandes barracas. Já tinha 10 pessoas trabalhando para ele. E ele não tinha só laranja, ele tinha frutas variadas, doces típicos da região, enfim. Ele estava com um verdadeiro supermercado de hortigranjeiro aberto ao ar livre. E faturando e gerando emprego, e naquela animação, o filho que vinha de uma crise, que havia sido demitido, a primeira coisa que ele disse: papai, o senhor está louco? O senhor não sabe a crise que está acontecendo, que nós estamos passando, que o país está passando, papai? Como é que o senhor faz uma coisa dessa?
Como é que o senhor coloca 3 bancas e ainda com funcionários? O senhor tem custo de funcionário, custo de empresa, tudo. Como é que o senhor vai fazer com isso? Papai, não faça isso. O senhor, de noite, começou a pensar no que o filho tinha dito. Ele falou assim, peraí, será que eu estou errado? Eu acho que meu filho tem razão, porque meu filho fez faculdade, né? Formou-se em economia, foi alto executivo de grandes empresas. Eu acho que meu filho está com razão, eu acho que eu estou errado. O que é que ele faz? Começou a diminuir. Demitiu o funcionário. De 3, passou para 2. De 2, ele voltou a ter só uma. De várias frutas, ele passou a ter só laranja novamente. Consequentemente, o seu faturamento caiu 80%. Não poderia ser diferente. Quando ele viu que o faturamento foi lá para baixo, que ele já não tinha mais funcionário, não tinha nada, que só tinha uma banquinha, numa crise grande financeira, ele falou, meu filho tem toda a razão, realmente são tempos difíceis. Meu amigo, minha amiga, por que a gente vai cultivar negativismo? Por que é que a gente vai pensar na coisa ruim? Por que não pode pensar no positivo? Nós estamos falando isso dentro de um determinado equilíbrio também, não é? Mas por que a gente não pode trabalhar essa positividade? Olha, um grande empresário em São Paulo tem um filho gêmeos, quis fazer um teste com os meninos assim com 12 para 13 anos. Um era extremamente pessimista, que aborrecia muito a ele, e o outro otimista. Ele falou, mas eu vou fazer um teste com os garotos, vou ver como é que eu consigo melhorar essa atividade. Pegou para o pessimista, comprou uma bicicleta linda. Último modelo, mais cara que tinha no mercado. E no aniversário já guardou para entregar. E para o otimista, ele deu uma lata de esterco de cavalo, embrulhada para presente. Veio o aniversário, estava a festa, ele entregou os 2 presentes. O menino que ganhou a bicicleta linda, maravilhosa, disse, meu Deus, uma bicicleta, que chato, agora eu vou sair, vou cair da bicicleta, a turma vai bater em mim lá no colégio, o pneu vai furar, eu não vou saber trocar, vai cair a corrente, meu Deus, que coisa ruim que vai acontecer comigo com essa bicicleta. Aí virou para o otimista e disse, e você ganhou o quê? Quando ele destampou a lata, que viu que tinha esterco de cavalo, ele falou assim, eu ganhei um cavalo, você viu ele por aí? Você viu ele por aí? Então, eu acho que é por aí, a gente tem que destampar as latas, independente do que tenha dentro, porque já estar vivo, com família, nós somos bilionários. Os ascéticos preferem a alma. Os materialistas preferem o físico. Os dois estão errados. O ascético que quer viver só em cima da alma, está errado. Ele não vai conseguir progresso nenhum. E o que pensa só no corpo físico também não vai conseguir progresso nenhum. É a união das duas coisas que faz parte do nosso estudo nesse planeta, nessa faculdade chamada Terra. Essa escola que nós nos matriculamos e que, para poder entrar nesta escola, só tem um caminho. Nós passamos por uma mulher. Porque a mulher é auxiliar direto do Criador. A importância do contexto da mulher é fantástico dentro da humanidade. E, lamentavelmente, não tem, nós, homens, né, não damos o devido valor. Alguém já disse, muito tempo atrás, a mulher é a dor do parto e ao homem a dor da insatisfação. É, portanto, interessante que quando você planeja alguma coisa para a sua vida, faça com equilíbrio. E o equilíbrio vem através da gestão. Um mosquitinho me mordendo aqui. Que vem direto da reforma íntima, vai lhe dar substâncias, vai lhe dar informações, equilíbrio, para você poder resolver e participar desse plano. O que nós temos de bênção é a nossa família. Porque se tirar a família da nossa história, sobra o quê? Sobra o quê?
por mais complicada que seja a família, porque sempre tem briga. Olha, nós temos 5 dedos, nenhum são iguais. A gente tem filhos com 4 filhos, com a mesma esposa. Nenhum é igual. Então não existe 2 seres iguais. Evidentemente não existe. Existem parecidos, iguais não. Porque cada um de nós somos joias raras. Cada um de nós é uma joia caríssima, valiosíssima para o Criador. Pensando dessa maneira, nós conseguimos passar por um estágio aqui no planeta aglutinando, ou sendo pessoas que quem fica perto se sente bem. E isso abre muitas portas dentro do próprio mundo material, do mundo emotivo, né, do mundo profissional, porque você, quando é considerado uma pessoa de bem, uma pessoa da paz, e você é uma pessoa produtiva para a sociedade. Todo mundo quer ficar ao seu lado. Quando você é uma pessoa negativa, né, você olha para o céu e diz, olha como o céu está lindo, ele diz, mas daqui a pouco vai chover. Olha que árvore linda, não, que sombra gostosa. Eu falei, mas faz uma sujeira, olha quantas folhas no chão. Então, esse tipo de pessoas que desconstrói, não aglutina. São praticamente, às vezes, ficam isoladas, são tratadas assim, superficialmente, o cumprimento é superficial. Como vai? Tudo bem? Estica a mão, já vira as costas, já vai para outro lugar. Agora, a pessoa positiva, a pessoa otimista, quando eu digo otimista, não é o desequilibrado, eu estou dizendo otimista dentro do critério da normalidade, do contexto da personalidade humana. É claro que nós temos que ter um controle sobre essa personalidade. Então, quando a gente vai para esse lado, é muito importante saber que positividade é a chave do sucesso. Você conhece alguma pessoa feliz cheia de negatividade? Não. Você conhece alguém que fique gostoso de conversar, de bater um papo, que só tenha negatividade? Não. Porque não faz parte desse tipo de emoção. A positividade é o que nos impulsiona, é o que nos faz para frente. Eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, mas já passa. Eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, eu acho que eu estou com um tumor no cérebro. São posições completamente diferentes. Completamente. Tem gente que fica feliz quando é encaminhado a um psicólogo, a um psiquiatra para fazer uma análise, porque é status. Chegar para aquelas pessoas que convivem e dizer, minha vida está tão difícil, eu estou fazendo análise. Quer dizer, são pessoas que vivem na negatividade, que pegam essa negatividade para poder se expressar e puxar para si como o centro do mundo, se vitimizar. É uma vítima da vida. Olha, a única coisa negativa que gera uma joia linda é a ostra. A ostra, para gerar uma pérola, como é que a pérola nasce dentro da ostra? A ostra tem uma essência, uma material, semimaterial, um fluido dentro dela chamado négar. Ali, se entrar um grãozinho de areia, uma bactéria qualquer faz um ferimento. Esse ferimento, a ostra combate na seguinte maneira, ela cristaliza e ela vai começando então a proteger, a envolver onde está ferida. E com isso ela produz as lindas pérolas que nós conhecemos. Ou seja, a pérola é fruto de uma cicatriz, de uma ferida. Por isso que às vezes as pessoas dizem, você tem cicatriz na alma, então você tem pérolas na alma, é iluminada na alma. Porque cada sofrimento que a gente faz é uma lição, né? O que não é bênção é ensinamento. E é por aí a gente vai levando. Por isso, meu amigo, minha amiga, importante demais é sermos eficazes. Agora, o que é ser eficaz dentro de uma situação de negatividade e positividade? Observe o que aconteceu com 2 pescadores. Eles estavam num rio, esse rio tinha uma curva muito fechada, e eles estavam após a curva, pescando.
com a linha na água lá esperando o peixe. De repente escutaram um barulho, blum, blum. Aí passaram 2 ovelhas pela correnteza do rio, quase se afogando. Imediatamente eles pularam na água, salvaram as ovelhas, puxaram as ovelhas para a margem do rio. Voltaram para pescar. Daqui a pouco escutaram blum, 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 4 barulhos. Passaram 4 ovelhas descendo pelo rio. Eles pularam na água, conseguiram salvar 2. Perderam 2. Já muito cansados, voltaram para pescar novamente. Aí começou uma série de barulhos, de repente vinham 8 ovelhas, no mesmo correnteza do rio, todas se debatendo para não se afogar. Um correu logo para entrar na água para tentar salvar pelo menos uma ovelha e viu que o outro estava indo pela margem do rio. Falei, você não vai me ajudar não? Está cansado? Ele diz, não, eu vou lá acima da curva ver por que é que está caindo tanta ovelha na água. O que isso nos ensina? O que nos ensina é que se você combate um efeito, você é eficaz. Você está resolvendo o problema. Está acontecendo aquelas situações e você vai e combate. Mas se você combate a causa, você é eficiente. É diferente. Você não precisa combater o efeito. Quando você combate o efeito, você é eficaz. Você combateu o efeito, beleza. Mas quando você combate a causa, você é eficiente. E aí não tem causa para analisar, para fazer isso. Então, isso às vezes acontece na nossa vida. Você está lá na sua curvinha do rio ali e as coisas passam flutuando. Epa, peraí, se você não for atrás da causa, porque toda causa gera um efeito. Isso é lei cósmica. Né? Toda causa gera um efeito. Se gera um efeito, vamos cuidar do que da lei da ação e reação. Isso faz parte da nossa eternidade. O que nós fazemos aqui no planeta ecoa na eternidade. Não se perde no eco do espaço, não. Um pensamento nosso vai aos confins do cosmos, vai bater em outra galáxia. Nós somos responsáveis por que nós pensamos. E na terça-feira próxima, nós vamos falar exatamente sobre essa capacidade de irradiar que nós temos, que vai também estar coligado a esse assunto da noite de hoje. Mas ainda tem uma parábola que eu gosto muito e é muito antiga. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. Um fazendeiro tinha vários cavalos para o seu serviço na fazenda. E numa determinada tarde, o seu gerente correu para falar e chamando que um dos cavalos, um dos mais velhos, tinha caído dentro de um poço seco. E como é que ia fazer? E o fazendeiro foi ao perto do poço, que estava seco e não tinha nenhuma proteção, o cavalo caiu lá dentro. Ele viu que o cavalo estava sadio, não tinha acontecido nada, não tinha quebrado pata, não tinha quebrado nada. Mas um poço muito fundo, um poço assim com 8 metros, 10 metros de profundidade. Ele falou, vai ser muito caro tirar esse cavalo daí de dentro. E muito difícil. Chamou os funcionários e disse, faça o seguinte, enterre ele lá no poço, jogue terra para cima dele até enterrar e ele fica lá mesmo, já está velho mesmo, eu não vou gastar dinheiro para tirar ele lá de dentro. Foi embora. Os funcionários pegaram as pás, começaram a pegar a terra e jogavam em cima do cavalo. Quando a terra batia na coluna do cavalo, no lombo do cavalo, ele dava uma sacudida. A terra caía no chão. Aí ele pisava com o casco. Jogavam terra para cima dele, ele sacudia. A terra caía para o chão, ele sapateava em cima. E assim foi. Quase que o dia todo, o povo jogando terra e ele sacudindo. Com mais ou menos umas 5 horas desse processo, só tinha 50 centímetros de profundidade no poço. O cavalo simplesmente tirou as patas e saiu e foi embora. Não aconteceu nada com ele. É muito interessante, é infantil, mas muito interessante, porque isso mostra muito o pessimismo e o otimismo. Ele tinha certeza que ele ia sair dali, que ele não ia morrer. E nessa condição, ele achou uma estrutura
para poder se salvar. E conseguiu, numa tranquilidade muito grande, deu uma lição eterna para todos que participaram do processo e saiu normalmente, foi embora cuidar da vida dele no pasto. Muitas vezes, vou pedir permissão a vocês, que eu estou com um pouquinho de resfriado, tomar um pouquinho de água para ver se minha garganta melhora. Muitas vezes nós estamos no fundo de um poço e precisamos sair. E a gente pensa assim, agora não tem mais saída. A negatividade é tão grande que nós ficamos impedidos de usar a nossa inteligência para superar a dificuldade. E agora não tenho mais saída. Como é que eu vou fazer? Esse poço tem 50 metros de profundidade, eu nem vejo o céu mais. Como é que eu vou sair daqui? Meu Deus, e que situação! Então, manter a calma, analisar bem a situação é o que nos livra de muitas dores, de dores maiores, de dores muito grandes. A nossa passagem pelo planeta é uma passagem tumultuada, montada em cima de ciclos. Fecha-se um ciclo, abre outro. E assim, nesse fecha ciclo e abre ciclo, nós vamos sofrendo choques emocionais. Em um segundo, a tristeza vai embora e a alegria chega. Porque alegria e tristeza não habitam o mesmo plano. Ódio e amor não habitam o mesmo plano. Tudo na vida tem dois lados, nós somos binários. É sim e não. Nada se mistura. Não tem ligeiramente grávida na nossa vida, na nossa escola. Então, quando você parte para pensar sobre isso, a vida fica mais fácil. Eu digo a vida, a nossa vida, a sua, a minha, o nosso contexto pessoal e íntimo fica mais fácil de gerenciar. Ficando mais fácil de gerenciar, a gente consegue, evidentemente, superar as lições que não são passadas, os desafios que nos são dados, são testes de avaliação. De tempos em tempos a gente recebe um teste desse, é uma traição, é uma dificuldade financeira, é a partida de alguém, a perda de alguém, como se diz aqui, que ninguém perde nada, né? A gente só tem o que dar. O grande problema é que foi tudo invertido. Então, hoje, acontece, na grande maioria das pessoas, não sendo muito genérico, que a pessoa quer amor sem amar. Como o sexo ficou muito fácil, ficou muito difícil encontrar amor. Que se confunde sexo com amor. Vou fazer amor. Sexo é atividade de órgãos sexuais. Não tem nada a ver. Vida íntima é outra coisa. Aí é diferente. Na vida íntima existe a intimidade do sexo. Aí é outra coisa. Então, depende muito da nossa forma de encarar essas passagens e essas situações todas. Nós vamos ver com mais facilidade esse assunto na próxima terça-feira, na próxima live que a gente está separando para isso. E eu quero agora, já estamos chegando no final da nossa live, eu quero deixar uma reflexão muito linda, curtinha, não tem um minuto, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa situação em que esse cidadão estava envolvido. E isso passa em Paris, a cidade luz. Era uma manhã de sol muito intenso e tinha lá uma pessoa que não tinha condições de enxergar, cego, sentado, com um papelão, uma plaquinha de papelão escrito: sou cego, me ajude. Tinha uma vasilha e essa plaquinha estava dentro dessa vasilha, onde ele esperava que as pessoas que passassem por caridade, com pena, dessem uma moeda ou algum dinheiro para ele. E dependia disso para ele, e fez disso uma maneira de sobreviver da vida dele. Um rapaz
com muita experiência em marketing, passava por ali todos os dias para ir trabalhar. E nesse dia não foi diferente. Ele vinha e quando chegou na frente do cego, ele parou e olhou a plaquinha do cego. Aí o cego, percebendo que tinha alguém na frente, começaram a conversar e ele disse: o senhor me permite mudar um pouquinho o que o senhor colocou aí na placa? Vai lhe auxiliar mais o senhor conseguir recursos, mais dinheiro. Eu falei: não, pois não, fica à vontade, o cego disse. Ele foi e pegou a placa de papelão e, em vez de consertar, virou e escreveu algo e colocou de frente já a nova mensagem que ele havia escrito. Foi embora. De tardezinha, ele vinha passando de volta, parou no cego novamente para ver o resultado da modificação do lembrete. Quando ele olhou para a bandeja, viu que tinha bastante dinheiro e o cego já tinha percebido que muitas pessoas haviam feito doação. Aí o cego perguntou: mas ei, o que foi que o senhor escreveu? O que foi que o senhor mudou aí na placa? Porque eu vejo que as pessoas colaboraram, nunca ganhei tanto dinheiro. Ele falou assim: não, eu não mudei nada não do que o senhor já tinha escrito. Eu não mudei absolutamente nada, eu fui na mesma linha da sua mensagem. O senhor lá tinha escrito: sou cego, por favor, me ajude. Então, eu só escrevi o seguinte: é primavera em Paris e eu não posso vê-la. O que quer dizer isso? Emoção. A linha emocional. Nós somos um mundo de emoções. Nós vivemos, sofremos, sorrimos por emoção. Qualquer coisa, uns se emocionam por coisas pequenas, outros por coisas grandes. Eu, por exemplo, choro em comercial de margarina. Se o comercial de margarina for muito assim suave, eu começo a chorar. Então, tem gente que tem, isso faz parte da sua personalidade, da sua bagagem de vida, né, do sofrimento, da alegria, de tudo mais. Então, é cuidar da nossa emoção. Por isso que eu sempre insisto no processo da reforma íntima. Sabe por quê? Porque é eterno, é como a vida. Cuidar das nossas emoções é viver. Sobreviver não é viver. E viver não é vivenciar. Tem muita gente que está vivo, mas não vivencia a vida. A vida é importante, a vida ela pulsa, ela muda a cada segundo. Nós falávamos agora há pouco que você está triste e de repente a alegria chega, a tristeza vai embora. Você está com saudade de alguém e se alguém chega, acabou a saudade e agora é só alegria. Então, em um minuto muda tudo. Não podemos dizer nada é para sempre, isso é milenar. Nada é para sempre, nem a alegria, nem a tristeza. Deixo vocês nessa quinta-feira com a esperança de terem pego um pouquinho da essência dessas historinhas, porque nos serve muito na vida. Eu tenho situações que eu passei nos meus 73 anos de vida, que muitas das histórias que eu conto aqui me auxiliaram, me ajudaram em demasia. Foram as mãos que me tiraram do fundo do poço. Então, é muito importante cuidar das nossas emoções. Ame mais. Ame sempre. Não espere ser amado para amar. Porque quando a gente ama, cria, produz um produto que todo mundo quer. Chama-se amor. Amor é efeito. A causa é amar. Então, se você ama, você produz o amor. E o amor, evidentemente, ilumina e balsamiza nossas dores, e por aí a gente vai seguindo, cumprindo os desígnios divinos. Paz, saúde, um ótimo final de semana, com muitas emoções positivas, com muita positividade na vida, e não esqueça que positividade é a chave do sucesso. Namastê!